Oi, vamos continuar aqui uma conversa. Hoje eu quero falar sobre autoimagem com você. Vou ler um trecho também aqui do livro. Eu quero trazer mais vídeos assim, falando sobre um trecho do livro, porque eu acho que eu vou conseguir trazer mais vídeos aqui pra vocês. A gente vai conseguir aprofundar mais em algumas partes que eu acho isso muito bom, para que a nossa vida de leitura também não fique uma corrida atrás de ler o máximo de livros, mas sim que a gente leia os livros que a gente está lendo com mais qualidade. Que a gente possa parar nas partes que nos impactaram de alguma forma e refletir sobre isso por um pouco mais de tempo, sabe? Deixar aquilo de fato penetrar, que aquilo de fato transforme a nossa vida de alguma maneira. Principalmente quando o livro ele é mais denso, ele é mais teórico e, sabe, não é assim uma literatura, uma história que você vai ler e pronto. Às vezes até uma história ela tem muito para nos ensinar, né? Com certeza. Mas às vezes tem livros mais técnicos, mais filosóficos, mais psicológicos, que eles não estão ali à toa, não é só para você ler e passar batido, né? E hoje eu quero falar sobre autoimagem, tá? Então vem aqui comigo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, autoimagem, mas há um tempo atrás eu tinha me fixado muito assim nesse tema. Eu já li um livro que fala que é Liberte a Sua Personalidade, que é muito interessante, fala muito sobre autoimagem. Mas assim, conforme o tempo foi passando, eu estou percebendo esse tema em si de uma forma diferente, tá? Eu quero compartilhar com você, quero que você também deixe aí seus comentários. Deixe seu comentário, sua percepção, o que você pensa sobre a autoimagem. Ela é positiva, ela é negativa, ela é importante ou não? Enfim, né? Vamos desenvolver um pouquinho sobre esse tema baseado em um trecho aqui desse livro. Então, Henry Miller, ainda que viesse a falar besteira, via-se nele uma pessoa real, substancial, situação que você só alcança quando desiste de ter um controle mental de sua autoimagem, ou, no limite, quando você não tem mais autoimagem. A autoimagem, ainda mais quando reforçada por falsas autobiografias como a de Rousseau, torna-se uma prisão. E chegamos a tal situação no mundo burguês em que existem terapias para que você melhore a sua autoimagem. De certo modo, sua autoimagem irá melhorar ao passo que você irá piorar substancialmente. O culto da autoimagem é, no fim das contas, uma opção pelo mental e uma ruptura com a realidade. Ao contrário, ao tomar consciência do seu eu substancial, você desde logo se convence de que ele jamais poderá ser um conteúdo de sua consciência a ser fixado numa autoimagem. Eu substancial é um termo que ele usa bastante aqui nesse livro e que faz muito sentido. O eu substancial, ele não está dentro da nossa própria mente, ele não pode estar dentro de uma consciência, de um pensamento, de uma construção. O eu substancial, ele é a substância, ele é um eu bem metafísico mesmo, assim, o eu substancial. Ele tá em quem você é e que só pode ser vivido na vida, ao decorrer das coisas que estão acontecendo, sabe? E você não tem, talvez, tanto controle sobre ele, de uma determinada forma, né? Esse eu substancial, aqui como ele tá falando. Porque tem terapias para que você melhore a sua autoimagem. De certo modo, sua autoimagem irá melhorar ao passo que você irá piorar substancialmente. Porque você não é o que você pensa, não é a sua autoimagem. Você é quem você é de verdade. O seu eu substancial são as suas atitudes na vida, no momento presente. Ali as suas escolhas,
sabe? É difícil de alcançar isso em palavras, assim, porque o... porque é muito mais simples do que uma tentativa de racionalizar sobre isso. Porque simplesmente é, né? Então, não tem muito como a gente pensar ou explicar tanto sobre isso sem ser dessa forma abstrata, essa forma bem metafísica, assim, porque é só vivendo mesmo, não pensando sobre isso. Então, o culto da autoimagem é, no final das contas, uma opção pelo mental. Porque, bom, para você construir a sua autoimagem, você tem que pensar sobre ela. Quando você pensa sobre algo, você não está vivendo, você não está sendo substancialmente. E uma ruptura com a realidade. A autoimagem também é uma ruptura com a realidade, porque ela não está na consciência, no pensamento. Então, ao contrário, ao tomar consciência do seu eu substancial, você desde logo se convence de que ele jamais poderá ser um conteúdo de sua consciência a ser fixado em uma autoimagem. E aqui ele dá o exemplo do Henry Miller, que ainda assim que ele viesse falar besteira, eu já vi que os livros dele são bem, assim, tem várias besteiras, enfim, ele é muito sincero, brutalmente honesto. Nunca li um livro dele inteiro, tá? Eu só peguei pra ver alguns trechos, assim, e às vezes tem um linguajar até baixo mesmo, mas porque ele abriu mão do seu controle mental, da sua autoimagem. Ele não tem mais autoimagem, ele não tá mais tentando provar algo pra ninguém e nem pra ele mesmo, não tá tentando construir algo, sabe? Ele tá sendo muito mais honesto, sem ficar querendo controlar muitas coisas. A gente vê muito isso também, tipo, no Olavo de Carvalho, no Ítalo Marcílio, pessoas que não estão muito se importando com a opinião dos outros, assim. Eles estão ali falando palavrão, fumando seu cigarro, tomando a sua Coca Zero, né? E isso é muito honesto, assim. E... Ó, então, tudo que eu sei sobre o eu substancial, então quando você toma consciência sobre o eu substancial, é quem eu realmente sou. Eu não sei pela minha mente, mas pelo meu ser. Tá, olha, eu fiz tantas anotações aqui desse livro e ainda não terminei todas elas. Eu achei muito interessante essa forma aqui, sabe? Como é construída. Tem o conceito também de esseidade. Eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu ia fazer um outro pra falar, mas eu já vou trazer aqui nesse vídeo também, tá? Mas o corpo faz parte da sua biografia e a sua história corporal continuará pelo seu eu substancial. Tudo que está em mim é minha presença, me constitui mesmo que não venha em minha consciência. Então, mesmo que eu não pense sobre algo, se está em mim, se é a minha presença, entende? Isso é muito bom porque nos distancia mesmo, assim, dos pensamentos. Sei que é um papo meio abstrato, assim, mas é muito interessante quando a gente compreende mesmo isso. Porque a nossa tendência é ficar muito no mental, é ficar muito no teórico, no ideal, e a gente deixa um pouco a realidade de lado, né? E é justamente isso que esse conceito de autoimagem faz. Nos distancia da realidade e nos coloca em um mundo muito mentalista, né? Em uma vida muito mentalista, mental, assim, que não é a realidade. Então, tudo que está em mim é a minha presença, me constitui mesmo que não venha em minha consciência. Um ser humano é maior do que um livro sobre ser humano. Conseguem entender isso? Acho que aqui vai dar para entender melhor. Um ser humano é maior do que um livro sobre o ser humano. Isso é meio óbvio, né? Por exemplo, um mineral é maior do que um livro que tem o conhecimento da mineralogia, de mineralogia. Então, assim, o que a gente sabe sobre o ser humano também é muito limitado. Então, entende que eu não vou conseguir pensar sobre o ser humano? Acho que aqui a gente conseguiu chegar em um ponto legal.
eu não vou conseguir pensar sobre o ser humano, porque as palavras, elas não alcançam quem o ser humano é. Então, o ser humano em si é muito maior. É muito o ser humano, entendeu? Por que a gente acha que às vezes, por meio do conhecimento, por meio da inteligência, por meio da reflexão, a gente vai conseguir chegar em algo maior do que o ser humano, aquilo que está no meu corpo, ou o conhecimento, às vezes, que está no meu corpo, né? A gente pode ver isso, por exemplo, sobre, agora, né, entrando em um tema, assim, de maternidade. Ganhar o bebê, o parto. Às vezes, pensar sobre o parto, eu não sei nada sobre o parto, eu ainda não estudei, eu vou estudar um pouco, né, só para eu ter consciência do que está acontecendo. Mas onde que está a sabedoria? Está no meu corpo. E isso é muito, muito doido, né? Porque a sabedoria tá no meu corpo sabe disso. Mulheres, muito antes de mim, já pariram, já sabem esse caminho, né? Meu corpo sabe fazer isso. Por mais que a minha mente, a minha consciência não alcance isso. Então por que eu acho que eu vou conseguir ter uma autoimagem? Ou pensar sobre quem eu sou? Se no meu próprio corpo eu já tenho essa sabedoria, digamos assim, né? Aqui a gente coloca o corpo, porque é de fato, né, o corpo, talvez, não uma inteligência superior, assim, né, que, sei lá, tá nos meus genes, que tá na minha alma, né, eu acho que essa é uma palavra mais adequada, né, enfim, tem tantos teóricos que falam sobre, sei lá, Jung falaria no inconsciente coletivo, talvez, só que entende que a gente não consegue alcançar pela nossa própria mente. Então, caramba, esse livro aqui é muito interessante, tá? Essa questão da autoimagem aqui nos faz chegar aqui na consciência de imortalidade, que é aqui o principal objetivo do livro. E a consciência de imortalidade, na verdade, foi um curso, uma série de aulas que ele fez e foram organizados aqui pelos alunos dele, tá? E ele vai usando toda essa explicação metafísica, assim, para chegar realmente nessa consciência de imortalidade, de uma maneira muito interessante mesmo, assim. Então, a gente já vive nessa escala imortal, mesmo que a gente não preste atenção. A vida no céu abrange a vida na terra. Ele fala assim, não é uma vida diferente. Já tá acontecendo aqui e vai continuar, sabe? A vida na terra faz parte disso. E também sobre narrativa. O sentimento de continuidade do eu nos faz ser quem somos. Esse sentimento de continuidade é muito interessante, né? É a minha narrativa de vida. Às vezes eu tô vivendo, mas quando aqueles momentos passam, eu consigo ter uma visão diferente deles, né? Uma visão diferente de quem eu sou, baseado em como que eu vou olhar para trás, como que eu vou contar a minha história para mim mesma. Então aqui, há em cada indivíduo uma forma substancial individual, uma forma individual possuída antes de vir à existência, uma possibilidade distinta de todas as demais possibilidades. E aqui entra esse termo de esseidade, que é a minha individualidade irredutível. É a forma essencial do indivíduo, segundo Duns Scott. A fonte da consciência está apenas na presença. Isso era o que a gente estava falando anteriormente, né? O corpo faz parte da sua biografia e sua história corporal continuará pelo seu eu substancial. É muito interessante, dá vontade de ler tudo. Nós nos movemos, na verdade, ela não está na nossa mente. E a redação confessional foi algo que eu falei no vídeo anterior. Esse aqui foi o que eu falei no vídeo anterior. Vamos ver aqui sobre a esseidade. A esseidade, independente da existência individual concreta dos seres, a esseidade independe da existência individual concreta dos seres. Se você possui uma forma individual, é porque a possuía já antes de vir à existência.
Pelo simples fato de não ter nascido ainda, você já não se confundia com outra pessoa. Você existia como uma possibilidade, mas essa possibilidade já era em si distinta de todas as outras possibilidades. Isso é muito real e vem muito de encontro com vários versículos, né? Desde antes que eu estava na barriga da minha mãe, Deus já me conhecia, mas ainda sua diferença para com os demais indivíduos já era completa. As possibilidades que acabariam por se realizar em você eram inteiramente distintas das possibilidades que se realizariam nos demais indivíduos. Então, o que está reservado para mim é diferente do que está reservado para você. Já falei isso várias vezes aqui nos meus vídeos, porque isso acaba com toda a inveja, a comparação que a gente tem muito hoje em dia por conta das redes sociais, pela nossa bolha tá muito grande ali, né? Antigamente você só conseguia se comparar com a sua família e com o seu vizinho. Hoje em dia tem um monte de gente ali no Instagram pra você ver a vida do outro. E quando você entende isso, né, que existe algo assim, que existe uma esseidade, algo que é seu, que é único, que só pode se realizar em você, isso acaba com comparação, com inveja. E é muito bom. Então, percebo isto sim, a minha individualidade irredutível, portanto, a minha esseidade. Então, cada um de nós é ele próprio e é dotado do sentimento de identidade consigo próprio, sentimento esse que permanece ao longo do tempo e traduz a forma individual e irredutível do indivíduo. E, bom, isso é muito interessante, né? Então, assim, os pontos que a gente pode estar destacando aqui, tá? Esse aqui é o livro. Como que a gente pode estar pensando sobre quem nós somos, construindo uma autoimagem, se a gente não tem a capacidade mesmo mental, nossa consciência é extremamente limitada para pensar sobre nós mesmos. Se não existe nenhum livro sobre o ser humano que abarque, de fato, quem o ser humano é. Então, quem você realmente é, o seu eu substancial, está em você viver, você realizar, também você olhar para trás e perceber aí a sua história, a sua narrativa, como que você está contando também essa sua história para você mesma, como você está interpretando esses fatos. Entra o ponto aqui também sobre a confissão, ser honesto e de acordo com a verdade, que eu falei no vídeo anterior aqui. Se você ainda não viu, recomendo que você veja também. E por último aqui, e acho que o que fecha com chave de ouro, porque também conecta com o tema principal aqui, que é a imortalidade, a consciência de imortalidade, você viver percebendo isso, que isso já está acontecendo, que você já é imortal vivendo essa vida aqui, né? Essa vida que faz parte da próxima vida, não é uma vida separada. É a esseidade, que é aquilo que você é e só pode se realizar em você. E que é único, que é a sua substância, que foi, de certa forma, reservado para você, né? Enfim, se você quiser pensar isso em termos mais filosóficos, né? A individualidade irredutível do indivíduo. Você existia como uma possibilidade, mas essa possibilidade já era em si distinta de todas as demais possibilidades. Então, a possibilidade de ser quem você é distinta de todas as outras, é distinta da minha e de quem for, de quem você estiver olhando e se comparando, né? Bom, espero que não tenha ficado tão abstrato assim, que tenha dado pra gente pegar algumas ideias aqui bem concretas e deixar aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se chegou algum insight aí no seu coração, na sua mente sobre isso. Enfim, se faz parte de algo que você tá vivendo ou não, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, tá? E se você tá pelo celular ou pelo computador, deixa um comentário também. E se você tá vendo pela TV,
dá pra você deixar o like aí pela TV, tá bom? Então procura aí o joinha e me ajuda a continuar produzindo por aqui. Se você tá pelo seu celular, não esquece de deixar um comentário aí sobre os seus insights, se esse vídeo falou com você de alguma forma, se você se identificou. Se você tá assistindo aí pela TV, vê o joinha aí, deixa o seu like, que me ajuda a continuar produzindo conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, que dá pra você se inscrever tanto pelo celular, computador ou pela TV, né? Beijo e espero você no próximo vídeo do canal.